Prezadas irmãs, prezados irmãos presentes aqui no auditório Dona Guilhermina, também aqueles que nos acompanham por meio das redes sociais da Arquidiocese de Maringá e da Catedral de Maringá, estamos então dando início a mais um encontro de formação paroquial. Esse não é um encontro de formação específico para as equipes de liturgia, é um encontro de formação paroquial, que vai ter como tema a espiritualidade da Semana Santa. Pelo tempo que nós estamos programando, que é terminarmos até às 21 horas, eu já sei que nós não seremos capazes de conseguir trabalhar com a profundidade que gostaríamos, tudo aquilo que precisa ser trabalhado em uma hora e pouquinho, né? Então talvez a gente estique até umas 9h15, até por ali, né? Que é o tempo que a gente tem costumado utilizar para termos 1h30 completa para esse nosso encontro. Por que esse encontro, o Padre Dirceu, nosso pároco, então, pediu que nós colocássemos como encontro de formação paroquial? Tudo isso vem de algo que a gente já estudou aqui em outras formações, que vem do próprio sentido da liturgia. Quando nós estamos numa paróquia, nós temos uma diversidade de pastorais, movimentos e grupos muito grandes, né? Uma diversidade muito grande. É possível você ficar na paróquia a sua vida inteira e você nunca participar de um encontro de formação de uma outra pastoral. Não é assim? Às vezes você vai ficar a vida inteira aqui na catedral e você nunca vai ter ido lá ver como é que pesa uma criança na pastoral da criança, por exemplo. Você pode ficar a vida inteira em determinada pastoral aqui e você nunca fazer uma visita da pastoral carcerária ao presídio. Entretanto, isso não funciona para o tema vinculado à liturgia, porque da liturgia todos nós, independentemente da pastoral que participamos, todos nós bebemos da liturgia. Então não importa de qual pastoral você participa, qual movimento você é, de qual grupo, na missa todo mundo tem que ir. Na Semana Santa, participar das celebrações da Semana Santa é obrigação de todo o cristão católico. Então, por isso que o padre tem, assim, focado no sentido de que quando é tema desse tipo, seria de interesse de toda a comunidade paroquial. Então o nosso número aqui é um bom número, devemos estar em umas 200 pessoas, mas é insuficiente olhando para o futuro, né? Nós temos que nos esmerar para que em outras vezes a gente consiga um número ainda maior. Se a gente for pensar que na catedral a média de missa de final de semana é 5.000 pessoas, 200 pessoas não é tanta gente assim, né? Sempre vai ser relativo. Então, é assim, fico feliz de estarmos aqui, a gente louva e agradece, mas a gente sempre tem que ter em mente a nossa vontade de que a gente tivesse mais gente ainda. Porque eu vou estudando a cada ano, que são tantas vezes a gente já trabalhou esse tema aqui na paróquia, e a gente não deixa de se encantar com aquilo que a gente vai lendo. E muitas vezes acontece igual Paulo e Barnabé. Tem uma passagem nos Atos dos Apóstolos, onde está Paulo fazendo uma das suas viagens. E aí os cristãos que estão ouvindo Paulo falar, ficam encantados com a fala de Paulo. E Paulo de repente senta um pouco assim, parece que fica meio tristonho, aí perguntam para ele assim, mas por que você está assim? Ele falou assim, porque eu queria muito que o Barnabé estivesse aqui, porque se ele estivesse aqui, aí vocês iam ver como é que é de verdade, não em palavras, a vivência de pessoas que vivem em uma comunidade cristã. E a mesma coisa acaba acontecendo quando eu vou preparando esses encontros. Falo, ai, nossa, seria tão importante se as 5.000 pessoas lá estivessem, né, para poder ouvir a espiritualidade da Semana Santa e viver a Semana Santa melhor. Porque quando a gente vai conversando com outras pessoas, amigos, até mesmo membros da nossa família, a gente infelizmente chega a essa conclusão, puxa, que pena que a pessoa não sabe o que está acontecendo aqui. Porque quando a gente estuda, ou quem já estudou tantas vezes, tem tanta gente aqui que já veio dezenas de vezes aqui ouvir sobre Semana Santa, mas quando a gente estuda, a gente chega na celebração diferente. Na verdade a gente chega ávido, morrendo de vontade de celebrar aquilo que a gente recordou a beleza que tem, porque não é algo que foi inventado de um dia para o outro, é a história da nossa igreja, só que dentro da história da igreja e da história da salvação, agora é a nossa vez de viver bem, né? Aquilo que a gente tem. Então fica esse gosto assim no coração, mas aí nós temos uma oportunidade. Aquilo que nós vamos estudar aqui, talvez não tenhamos todas as pessoas, mas você pode fazer um papel evangelizador, né? E conseguir não tudo, não com as mesmas palavras, mas transmitir um pouco desse sentido, para que as pessoas sintam aquele gostinho e numa próxima vez eles possam estar. E é assim mesmo, às vezes a gente conta um detalhe
da missa que a pessoa não sabia, a pessoa já fala, nossa, eu não sabia, e isso ativa a vontade dela para ela poder vir e ouvir uma outra vez e estar presente aqui no encontro. Espero que seja então assim com vocês. Então olha só, se a liturgia ela é o ápice para onde vai toda a ação da igreja, e ela é ao mesmo tempo o cume, da onde vem toda a sua força, ela é a fonte da onde vem toda a sua força, então todos nós deveríamos estar sabendo muito bem sobre a espiritualidade da Semana Santa. Para falar sobre Semana Santa, a gente vai ter que falar de Tríduo Pascal, a gente vai ter que falar da Páscoa de Jesus, porque tudo que nós estamos nos preparando há tanto tempo, só tem um motivo: nós temos o dever e o direito e o privilégio de poder celebrar anualmente a Páscoa de Jesus. Então, todos os domingos nós celebramos a Páscoa de Jesus, como mistério acontecido uma vez por todas em Jesus Cristo, e que no seu corpo e no seu sangue, nós atualizamos e rememoramos esse mistério. Então, domingo é a Páscoa semanal, isso todos nós aprendemos lá na catequese. Entretanto, a igreja proporciona para nós, dentro da estrutura do ano litúrgico, a gente poder celebrar a Páscoa como um evento histórico e salvífico, dentro de uma estrutura maior e mais clara. Por isso a Páscoa ela é o centro. Eu tenho imediatamente os dias que antecedem a Páscoa, que são os dias da Semana Santa, que tentam nos rememorar quase que cronologicamente o que aconteceu nos últimos passos de Jesus, e eu tenho 40 dias de preparação. Olha que importante que é. Na nossa vida é difícil a gente ter um tempo assim, da gente preparar tanto para alguma coisa, não? Então, a festa é tão importante que eu vou ter mais de 40 dias para poder preparar. E ela é uma festa tão grande que depois ela é prolongada em 50 dias de festa. Vai ser importante assim, lá na história da salvação, de tão importante que é essa celebração da Páscoa. Então, o centro do ano litúrgico é a celebração anual da Páscoa de Jesus. Do centro do ano litúrgico, que é o Tríduo Pascal, uma semana eu tenho a Semana Santa, eu tenho o tempo da Quaresma, e para o lado de cá eu tenho todo o tempo pascal. E tudo isso então forma dentro do ano litúrgico o que a gente chama de ciclo pascal. Então o ciclo ele engloba o tempo da Quaresma, os dias da Semana Santa, e ele engloba depois o tempo pascal, que vai terminar no domingo de Pentecostes. Tudo bem? Então, ele é tão importante que ele demanda tudo isso para nós. Só que veja bem, todo mundo aqui está fazendo um bom tempo da Quaresma, pelo menos é um esforço pessoal, E hoje nós estamos alavancados de modo muito forte pelas redes sociais. Fica parecendo que todo mundo, até quem não é católico, está celebrando a Quaresma, porque tem tanta postagem de Quaresma que a gente fica até assustado, assim, Um irmão evangélico disse para mim assim, nossa, parece que todo mundo foi na missa na quarta-feira de cinzas. Porque são tantas manifestações que realmente parece isso, é uma força muito grande a Quaresma. Só que a gente tem que saber que a Quaresma não tem sentido em si, ela está nos preparando para a gente poder celebrar a Páscoa. Então, se a gente caminha durante todo o tempo da Quaresma bem caminhado, e chega na Páscoa, no Tríduo Pascal, na Semana Santa, e a gente não sabe o que vai acontecer lá, é como se toda a nossa caminhada não tivesse sentido. Então isso tem que estar claro na minha cabeça. Sabe por quê? Nós temos que ser convencidos também racionalmente, e não só pela fé. Que é importante, todo mundo sabe. Agora, por que é? A igreja nos explica de modo racional também. Então, a preparação não pode ser mais importante que a festa. Então, todos os nossos esforços culminam para a gente poder celebrar bem a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Será que a Páscoa está presente na história apenas em Jesus? A gente já viu no encontro de Quaresma, e quem está seguindo aqui pelo vídeo, tem um outro link vinculado ao encontro da Quaresma, já vimos que não. Páscoa, no sentido etimológico, significa o quê? Passagem. E essa passagem, essa transformação, ela sempre está presente na história do povo de Deus. E eu não vou falar daquela Páscoa que nós falamos na época da Quaresma, da Páscoa pastoril para explicar, não, eu falo de dentro da Bíblia agora. Desde a criação do mundo, a Páscoa já está presente. Vocês percebem que a própria criação do mundo é uma Páscoa? Nós estamos partindo do nada, aonde do amor de Deus por nós, sem medida, do nada, nós temos o mundo que nós vivemos. Então, desde a criação do mundo, a Páscoa já é presente.
Depois nós vimos todas as Páscoas do Antigo Testamento no encontro passado. Nós vimos a Páscoa que vem por meio do dilúvio, nós vimos a Páscoa do povo saindo do Egito, nós vimos a Páscoa retratada na manifestação de Jonas, nós vimos a Páscoa retratada no exílio da Babilônia, e nós vimos a Páscoa retratada na Páscoa de Jesus. Ou seja, a Páscoa, a passagem de uma situação para outra, é intrínseca da vida de todo ser humano. Por isso que a gente celebrar bem a Páscoa faz muito bem para nós, porque vem ao encontro daquilo que é natural do ser humano, celebrar dentro de si essa Páscoa, a gente estar sempre tentando morrer para aquilo que nos afasta de Deus e reviver para aquilo que nos aproxima de Deus. Isso fica claro para todos nós? Então, não vou conseguir lembrar todos os passos, mas a Páscoa é algo que está presente nessa história. Então nós sabemos que iniciamos a história então com essa Páscoa da criação do mundo, mas nós vemos que a história da salvação ela é uma constante aliança de Deus com o povo. Só que nós já vimos que é uma aliança que sempre é desfeita por causa de quem? Por causa de nós. Deus faz uma proposta de amor que seria perfeita para nós vivermos, e nós dizemos não a Deus a essa proposta. E isso vai tentando ser refeito ao longo de toda a história da salvação, e nós encontramos isso em plenitude aonde? Em Jesus Cristo. Por isso que eu falei, em plenitude aonde? Por isso que o tempo de Jesus é chamado de plenitude dos tempos. Então, em Jesus, nós encontramos de uma vez por todas a aliança feita entre Deus e os homens. Então agora, nós não precisamos mais buscar uma nova aliança feita entre Deus e os homens, porque em Jesus, no sangue de Jesus, nós temos o sangue da nova e eterna aliança. Então ninguém mais tem que esperar agora Deus mandar novos sinais para a gente refazer a aliança com Deus. Você tem essa oportunidade aberta para sempre. Aonde? Em Jesus Cristo, de modo específico aonde? Na Santa Missa. Todas as vezes que eu quiser celebrar a aliança com Deus, basta eu ir à missa e renovar em Jesus Cristo essa aliança. Então lembrem-se, no Antigo Testamento, quando o povo precisava refazer a aliança com Deus, ele tinha um jeito de fazer. Ele pegava um animal e levava até o templo, oferecia no templo um holocausto a Deus, e nessa oferenda feita até Deus, ele esperava reatar essa aliança com Deus. Olha, expiei os meus pecados, ou fiz os meus agradecimentos por meio desse cordeiro, desse novilho, desse par de rolinhas, ou desse feixe de trigo que eu estou levando no templo. Entretanto, quando João Batista encontra Jesus, o que ele fala mesmo? Qual é a frase de Batista? Eis o Cordeiro de Deus. Tem um livro, muito interessante, eu não vou lembrar o nome do autor, mas que ele trabalha apenas com as possibilidades concretas de como seria a voz da pessoa dentro da Bíblia, o jeito que a pessoa falaria, né? Vocês lembram que eu contei para vocês uma vez aqui, que o Dom Murilo falou sobre isso para nós numa sexta-feira santa, dizendo como que era o tom da voz de Deus, quando Deus falou lá na nuvem luminosa? Lembra disso? Né? Vem justamente dessa ideia. A gente fica pensando, como é que Deus falou lá, este é meu filho muito amado, escutai o que ele diz? A tendência é a gente pensar o quê? Numa voz daquelas de locutor cavernosa assim, né? Este é meu filho muito amado, não é assim que a gente pensa? E Dom Murilo falava assim, não é assim. A voz de Deus ali é uma voz desesperada, como se ele dissesse assim para nós lá na montanha, lá na nuvem luminosa, gente, não tem mais o que eu possa fazer por vocês. Eu mandei o meu próprio filho, eu mandei os profetas, vocês mataram, eu tentei fazer aliança por meio dos patriarcas, vocês rejeitaram, mandei os juízes, vocês não ouviram, libertei vocês do Egito, tirei vocês de pé enxuto pelo Mar Vermelho, libertei vocês do exílio da Babilônia, mandei o meu próprio filho. Por favor, este é meu filho muito amado, no qual eu pus toda a minha confiança, escutai o que ele diz. Esse é o tom da voz de Deus, não no meu, né? Assim, pense no que você gosta. Então, esse é o jeito. Gente, puxa, vocês vão querer ficar vivendo na lama? Este é meu filho muito amado, não tem o que eu fazer. Olha a frase do Evangelho, no qual eu pus toda
a minha confiança. Deus não vai mandar outra coisa para nós, porque Ele já mandou aonde Ele pôs toda a sua confiança, que é Jesus. Então, por favor, escutai o que Ele diz. E nesse livro fala de como que seria a voz de João Batista, quando ele encontra com Jesus. Então, a gente imagina que João Batista está ali, né, batizando, e Jesus está passando, João Batista levanta, enche o peito e fala: eis o Cordeiro de Deus. E no livro fala que não, que João Batista, ele olhou e ele ficou tão emocionado e tão admirado de estar vendo Jesus, que ele, que era tão eloquente, que gritava no deserto coisas de conversão, ele ficou quase que sem palavras, e não sabendo o que dizer, de repente ele aponta: eis o Cordeiro de Deus. É a frase que sai do coração, né, de São João Batista, querendo dizer o quê? Hoje, se você quer agradar a Deus, ninguém vai pegar um cordeiro e vai levar no templo. A gente não tem mais fornalha para fazer isso aqui na catedral. Isso tinha no templo de Jerusalém, isso tinha no monte em Garizim, isso a gente não tem mais aqui. Se você quer seguir a Jesus, se você quer agradar a Deus, o que você faz? Segue a Jesus, porque Ele é o Cordeiro de Deus. Então, a única oferenda agradável que eu posso fazer a Deus, junto com a minha vida, é o próprio Jesus, porque Ele é a oferta agradável a Deus, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, em Jesus Cristo, nós temos a aliança definitiva com Deus. Isso fica claro para todos nós? Isso, assim, vamos dizer, é da essência da nossa fé. Esse encadeamento de ideia que eu fiz aqui, esse tem que ser um encadeamento de ideia normal para todos nós cristãos católicos. Quando eu falo para vocês, por exemplo, sobre o capítulo 1 de São João, no princípio era o verbo está vendo, que a gente já falou aqui também. Esse é outro encadeamento que vocês também têm que saber, a gente não pode deixar de saber. E aí vem a pergunta: por que a Páscoa é o centro da nossa fé? Já fiz essa pergunta um monte de vezes, talvez muitos saberiam responder. Porque na Páscoa de Jesus, nós temos a maior expressão de amor possível em toda a história e nunca encontrada semelhante em nenhum povo, em nenhum lugar, em nenhum Deus. Porque ali em Jesus Cristo, nós temos a manifestação de amor não só de Jesus. Quando as pessoas olham o gesto de amor de Deus, a gente fala que é o gesto de amor de Jesus, porque Ele se entregou por nós na cruz, não é isso? Mas não é só isso. Isso já seria infinitamente grande, mas é mais, porque quando Jesus morre na cruz, entregando por causa dos nossos pecados, por causa do mal que nós fizemos, qual deveria ser a atitude de Deus com a humanidade? Abandonar a nós, porque não tem mais o que fazer. Ele não falou na montanha que este é o Filho no qual Ele pôs toda a confiança? Ele pôs toda a confiança no Filho. O que nós fizemos com o Filho? Matamos, acabou então. Ali era toda a confiança. Percebem que em Jesus morto na cruz deveria ser o fim? A entrega de Jesus não seria suficiente? A Santíssima Trindade tem mais coisa para fazer? Jesus se entrega por nós na cruz, e perante o gesto de pior maldade da humanidade, Deus transborda em amor e faz algo inimaginável. Ele ressuscita Jesus. Esse não está previsto nas Escrituras, só Jesus falava sobre isso. Então olha que maravilha, não é só Jesus que se entrega por nós na sua Páscoa. Na Páscoa de Jesus, Jesus se entrega, mas Deus Pai faz algo ainda maior depois. Ele ressuscita o próprio Jesus. E de acordo com os evangelhos, o único que vai falar diferente é São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, a Santíssima Trindade manifesta plenamente o seu amor na Páscoa. Porque depois, no domingo, conforme os evangelhos, o Espírito Santo é derramado sobre os apóstolos reunidos. Apenas São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, que coloca isso no dia de Pentecostes, 50 dias depois. Então vocês percebem que na Páscoa de Jesus, a Santíssima Trindade completa manifesta o seu amor? Jesus se entrega por nós, o Pai ressuscita Jesus e o Espírito Santo é derramado sobre a comunidade dos cristãos. Então, por isso que a Páscoa é o centro da nossa fé, porque nela transborda de modo inigualável o amor de Deus por nós. E aí vem, para quem está seguindo a folhinha lá, o ponto 2 nós estamos no meio. Existia um fascínio dos primeiros cristãos pelo acontecimento da Páscoa do Senhor.
porque era a possibilidade de conseguir se derrotar a morte. Isso não tinha acontecido. A partir de agora, a morte não era mais a que tinha a última palavra. A gente até brinca até hoje, né? Não devia brincar assim. Quem fala, tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. A gente fala. Mas, numa perspectiva teológica, também tem jeito para a morte. Porque depois que Jesus ressuscitou, as portas do céu foram abertas para nós. Tanto que qual é a frase que nós ouvimos? Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Quem poderá nos fazer mal agora que Cristo ressuscitou? Se Cristo não ressuscitou dos mortos, diz São Paulo, vã é a nossa fé. Então, os primeiros cristãos, eles ficavam encantados com essa possibilidade do triunfar da vida sobre a morte. Por isso, esse fascínio histórico, ele depois vai se tornando um fascínio teológico. E ao invés da gente simplesmente contemplar com muito amor e com muita alegria o evento da morte e ressurreição de Jesus, isso começou a ter uma ampliação. Além da gente entender o que aconteceu, a gente tem um exemplo dos discípulos de Emaús e tantas outras perspectivas, isso começa a ser entendido teologicamente, nesse sentido que eu falei para vocês, como Deus transbordou em amor ao realmente ressuscitar Jesus e nos enviar o Espírito Santo. Porque agora, de modo definitivo, nós temos isso à nossa disposição. Ou seja, o corpo e sangue de Cristo, a nova aliança e eterna nele, está presente em todas as missas, bastando a gente limpar o coração e ir ao encontro dele, pedir a sua força e continuar na caminhada de aliança com Deus. Tudo bem? Deu para entender, né? Eu sempre digo assim para os alunos, dá para entender, mas é difícil repetir, né? Assim. Aí é claro, a gente entende, mas aí para repetir, a gente estuda, a gente vai rever os textos bíblicos, eu participo bem da Semana Santa, eu vou vivendo o próximo ano, e a gente vai se aprimorando nessas ideias, né? E aí a gente vai concretizando, sedimentando a nossa fé, e aí ninguém derruba mais a gente, em termos de fé. Porque eu consegui fazer como o Papa João Paulo II fazia, eu sustentei o meu encontro com Deus por meio da fé e da razão. Fides et ratio, falávamos isso no encontro dos leitores, a fé e a razão, diz o Papa, são como que duas asas por meio das quais o ser humano consegue chegar até Deus. Então, se eu me sustentei nas duas, aí ninguém vai conseguir derrubar mais a minha fé. Eu posso desanimar por outros motivos, talvez tive um problema financeiro, tive um problema profissional, tive um revés muito grande na minha família, perdi um ente querido, isso pode mexer com a gente, mas em termos de convencimento, ninguém vai derrubar a gente, nunca ninguém vai fazer eu me converter para outra religião. Se você entendeu isso que a gente acabou de falar aqui, não tem como a gente abandonar. Eu posso desanimar um pouquinho, mas depois eu me animo de novo, né? Mas perder a minha fé, eu não vou perder, certo? Então, tudo isso, todo esse fascínio histórico e teológico, além de ser celebrado então todos os domingos, a gente também faz com que ele seja rememorado de modo especial dentro da estrutura do ano litúrgico. E é aí que a gente está. Todo mundo entendeu onde a gente está agora, tá? Essa remissão histórica, ela era importante a gente fazer. O que acontecia na Páscoa mesmo? Na Páscoa eles jogavam o fermento fora, na Páscoa do Antigo Testamento, e comiam pão sem fermento. Na Páscoa do Antigo Testamento eles comiam ervas amargas, eles comiam de pé, eles imolavam o cordeiro, eles passavam o sangue do cordeiro nos batentes das portas, né? Eles comiam com sandália nos pés, com cajado nas mãos e com os rins cingidos. E nós? Como é que nós conseguimos fazer todos esses passos? Porque lá no Êxodo capítulo 14... no capítulo 12, é isso que vem escrito, esta é a ordem de Deus, fazer isto como rito permanente de geração em geração. Jesus Cristo diz assim, eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para dar-lhe pleno cumprimento. Todo mundo está entendendo? Olha como é que a Bíblia é genial, né? Ela é fabuloso mesmo assim. Então, se essa ordem foi dada lá no livro do Êxodo, capítulo 12, que é a leitura que a gente ouve na Quinta-feira Santa, essa ordem não foi abolida, porque Jesus falou, eu não vim abolir a lei, mas ele veio fazer o quê? Dar pleno cumprimento. Todos esses ritos do Antigo Testamento, então eles não deixam de existir, mas em Jesus, eles têm um outro sentido.
Então, a gente continua jogando o fermento fora? Sim. A gente continua comendo ervas amargas? Sim. A gente continua ceando de pé, com os rins cingidos, cajado na mão e sandália nos pés? Sim. Eu continuo imolando um cordeiro? Sim. Eu continuo pegando o sangue desse cordeiro e passando nas tendas, passando nas casas? Sim. Continuo fazendo tudo isso. Só que tudo isso acontece de que maneira? Em Jesus Cristo, na celebração da sua Páscoa semanal e na celebração anual da sua Páscoa. Então, como que eu vou hoje, você, eu, no hoje da história da salvação, como é que eu vou fazer cumprir aquilo que estava no Antigo Testamento? Participando conscientemente, verdadeiramente da Semana Santa. Se você conseguir participar do Tríduo Pascal, compreendendo tudo isso, bebendo desse manancial, no hoje da história da salvação, é a sua vez de você realizar igualzinho está lá no Êxodo 12, com pleno sentido em Jesus Cristo e com efeitos concretos na sua vida. Se lá no Êxodo 14 o povo foi liberto do Egito, se no sangue de Jesus a igreja nasceu, hoje a gente também vai renascer, porque na história da salvação é a minha vez. A gente não canta na música? Também sou teu povo, Senhor. Então, o povo de Deus não é o povo lá do deserto, pô. Eu sou o povo de Deus, você é o povo de Deus. E estou nesta estrada, tu és o alimento na longa jornada. Então, eu sou o povo de Deus. Aquelas maravilhas que Deus fez não acabaram lá. Elas vão acontecer na nossa vida, porque hoje eu sou o povo de Deus. Em Jesus, essas maravilhas estão para acontecer de novo, desde que eu consiga celebrar a liturgia como a igreja nos ensina, de modo pleno, de modo consciente, e aí eu tenho os frutos da liturgia. Se eu vou lá apenas pela graça, pode acontecer um milagre? Claro que pode, para Deus nada é impossível, mas foi assim que Jesus quis, né? No vídeo que nós gravamos da Quaresma, uma pessoa fez um comentário: nós não precisamos participar conscientemente, a graça de Deus é suficiente. Se fosse assim, Jesus teria nascido adulto e já teria celebrado a última ceia e teria ido embora. Ele não teria nascido uma criança, vivido no meio do povo, pregado a sua palavra, feito milagres, convertido, dado o pleno entendimento das Escrituras, para só na última ceia ele chegar e dizer assim: olha, eu não pude celebrar antes essa ceia, eu desejei ardentemente, mas não deu, agora eu posso. E aí na última ceia ele celebrou. Então Jesus, ele quis que nós não nos valêssemos apenas da graça, que a graça viesse conectada com a nossa força de vontade, de querer entender e de querer estar próximo de Deus. É vontade de Jesus, manifestada nas Sagradas Escrituras. Se só a graça bastasse, Deus estalaria o dedo e todos nós estaríamos convertidos, mas Ele quer que nós nos convertamos de coração. Por isso que a participação na Semana Santa, a participação no Tríduo Pascal, vai nos fazer ser realmente merecedores dessa graça que Ele nos dá no hoje da nossa história da salvação. Então é hora da gente celebrar a nossa Páscoa em Jesus Cristo. Outros já fizeram, agora é a nossa vez. Por isso que na vigília pascal a gente ouve as leituras tudo em ordem, né? Então primeiro Deus cria o mundo, depois vem o dilúvio, depois vem o sacrifício. Deus cria o mundo, depois vem o dilúvio, depois vem o sacrifício de Isaac, depois vem a saída do povo, depois vem a batida na rocha, depois vem a promessa de Isaías, e depois vem a ressurreição. E depois vem nós. Por isso que na sequência, depois da leitura do Evangelho, vem a homilia, é a nossa vez. Aí o presidente da celebração atualiza dizendo: hoje foi a nossa Páscoa. Teve uma no Êxodo, teve uma no Gênesis, teve outra no Gênesis no dilúvio, teve outra depois em Abraão, depois teve outra no Êxodo, depois teve outra na Terra Prometida, depois teve outra para frente, depois teve outra no exílio, depois teve outra em Jesus, e agora é a nossa. Vocês estão entendendo? Está muito rápido? Não? É que senão vocês dormem, pô. Você acha que a gente não sabe? Né? Mas o pessoal baixando o farol assim, né? Beleza? Vamos em frente. Então, tudo isso é manifestado para nós por meio da Semana Santa. É belíssimo. Não tem como você estudar a Semana Santa e você falar: mas olha, é só Deus mesmo capaz de fazer uma coisa dessa. Como é que pode ter essa perfeição de pensamento, de organização? Deus e a igreja por meio dessa graça de Deus ao longo dos séculos, né? Então vamos lá, Semana Santa começa quando? A Semana Santa, vou tomar água antes de começar a Semana Santa.
A Semana Santa ela começa com a chamada celebração do Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Agora no Missal Novo veio nessa tradução, Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Antes vinha Domingo de Ramos na Paixão do Senhor. No lecionário vinha escrito ainda Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Então o que nós vamos entender? Olha só, para nós o que é o Domingo de Ramos? É o Domingo de Ramos, né? Só que não é essa ideia que a igreja nos quer. Olha o nome que ela dá, Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Veja bem, o que nós estamos querendo pensar nesse dia aqui, né? Eu escrevi aqui, ramos e paixão. Ao se partir para uma batalha final, há que se saber o que nos aguarda. Deus não vai nos surpreender. Com essa explicação dá para entender o nome só por isso? Já poderíamos passar ou não? Veja bem, nós somos convidados no Domingo de Ramos a aclamar Jesus como nosso Rei. Não é assim que acontece? Todo mundo conhece a história, não preciso repetir. Entretanto, o que é aclamar Jesus como Rei? Quando ele discute com Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos fala sobre o que seria o reino, né? Que Pilatos tinha um monte de guardas ali em torno dele, Pilatos era o representante de César. O que Jesus responde para Pilatos? O meu reino não é deste mundo. Então, o que nos aguarda na Semana Santa? Deus não quer nos enganar. O que nos aguarda em Jesus não é o Hosana Rei, Hosana Rá. A igreja quer nos mostrar que aquele que vai aclamar Jesus Cristo como Rei, ele tem que ser consciente de que o caminho de Jesus é o caminho da cruz. É isso que o Domingo de Ramos quer nos ensinar. Por isso que a celebração é dividida em duas partes muito distintas. Ela tem uma parte onde nós nos reunimos fora da igreja, nós levamos os nossos ramos à semelhança do que o povo fez lá no Evangelho, na entrada de Jesus em Jerusalém. Nós somos admoestados a ver que a quaresma está terminando, os nossos ramos são erguidos e são bentos, e com os ramos bentos, nós ouvimos o Evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém. E depois o que acontece? O que nós fazemos depois na sequência? A gente sai em procissão. É mais importante, é claro, não tem como medir a importância, mas é só para vocês entenderem didaticamente. É mais importante a bênção dos ramos ou a procissão com os ramos? Tudo, né? Fazer a procissão com os ramos bentos, você vai responder, né? Claro. Mas o mais importante não é benzer o ramo e ir para casa. Por isso que deveria ter um esforço nosso, da maioria das pessoas, virem na missa em que tem a procissão. É que aqui na catedral nem comporta, né? A gente não teria como colocar todo mundo numa missa só. Mas o ideal era participar da procissão, porque a procissão dá o sentido real do Domingo de Ramos. Você está com os ramos nas mãos, a semelhança do que fizeram quando Jesus entrou em Jerusalém, e publicamente, na rua da sua cidade, você está manifestando para todo mundo que quiser ver. Esse é o Jesus que eu acredito. Esse eu estou gritando, Hosana Rei, Hosana Rá, Hosana ao filho de Davi. Os filhos dos hebreus com ramos de oliveira cantaram ao Senhor, e hoje eu estou cantando, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus. Hosana Rei, Hosana Rá. E está todo mundo me vendo lá na procissão. Entretanto, como é que foi lá na época de Jesus? Aqueles que gritaram Hosana ao filho de Davi são diferentes dos que gritaram crucifica-o depois ou não? Pois então, e nós agora, na história da salvação, quem nós seremos? Lembra que a gente sempre diz, por que a via sacra da catedral, pintada nas colunas da catedral, os personagens não têm rosto? Porque cada um de nós, em momentos diferentes da nossa vida, nós somos personagens diferentes daquela via sacra. Tem muitas vezes que nós somos os soldados que estão chacoteando de Jesus. Às vezes nós vamos ser Pôncio Pilatos, que está lavando as mãos para o que está acontecendo com Jesus. Às vezes nós vamos ser as mulheres que choravam. Talvez nós sejamos Verônica. Talvez nós sejamos o Simão Cirineu, que ajuda a carregar a cruz. Quem é você nesse hoje da história da salvação na vida de Jesus? Essa é a pergunta da nossa via sacra, da nossa catedral. Quem que é a sua figura? Então é isso que nós estamos sendo justamente conclamados a ver no Domingo de Ramos. Não há enganação para você. Você vai aclamar Jesus como Rei, mas saiba, o reino de Jesus não é deste mundo. Se você está achando que aclamar a Jesus ele vai fazer você ganhar na loteria na semana que vem,
Ele diz para você, o meu reino não é deste mundo. A felicidade que eu ofereço não é essa que o mundo está oferecendo. Pode até ter a possibilidade de ter essa riqueza, mas não é isso que eu prometo para você. Olha lá para frente e veja o que vai acontecer comigo. Não tem surpresas. O domingo de Ramos é como se você, na hora em que estivesse na procissão, a hora que você chega na porta da igreja, alguém já te mostra o futuro e diz o que é que vai acontecer. Por isso que a missa é domingo de Ramos, na paixão do Senhor. Deu para entender? Então os ramos a gente agita nas ruas. Quando a gente entra na igreja, geralmente tem a última meditação na porta, nós somos convidados agora a guardar os nossos ramos. Didaticamente, fique bem claro para a gravação, para ninguém dizer que eu disse errado. Didaticamente, é como se tivéssemos duas comunhões. A gente faz essa comunhão do Jesus triunfante, pelos ramos, mas depois nós entramos na missa, e na celebração da missa, a missa não fala nada de ramos. A missa só fala da paixão do Senhor. Os leitores já estão preparando as leituras. Qual é a primeira leitura do domingo de Ramos? Leitura do livro do profeta Isaías. Está falando sobre o servo sofredor. Não é isso daí a primeira leitura? Então, qual é o salmo? Meu Deus, por que me abandonastes? É o salmo do domingo de Ramos. O que tem a ver com Ramos esse salmo? Só você que sabe agora. Você que estudou, estou dizendo, quem estudou. Agora já sabe, porque quem vem para o Hosana, fala, gente, mas que estranho, né? Eu cheguei com um ramo, nem agitei esse ramo na missa. Quem foi numa missa que não tem procissão, só benzeu e agitou o ramo na procissão de entrada, depois acabou. Por quê? A celebração completa é o que acontece fora, o testemunho público, e depois a paixão dentro da igreja. E aí por isso que é o domingo da paixão. Vocês percebem que apesar da paixão de Jesus ser ponto alto da nossa fé, ela nunca é proclamada no domingo? Só tem um domingo do ano em que se proclama a paixão de Jesus, no domingo de Ramos. Não tem outro dia. A liturgia não proporciona a leitura da paixão de Jesus em nenhum dia, nem nas sugestões para velório, nem nas exéquias tem a paixão de Jesus. É só no domingo de Ramos que nós temos. Então agora entendemos, domingo de Ramos, na paixão do Senhor. Deu para entender? Ali, então Jesus entra triunfante em Jerusalém, humilde, montado num jumentinho. O reino dele não é desse mundo, ele não vem num cavalo branco igual viria um soldado, um general romano. Ele não vem com um séquito de pessoas antes. É surpresa, ele pega o jumentinho e entra, os discípulos ficam perdidaço, assim. Não é anunciado com clarins, as pessoas veem Jesus chegando e elas já sabem a maravilha que vai acontecer nas suas vidas. Os ramos são espontâneos, diz a leitura. As pessoas veem que ele está entrando e fazem o quê? Vão pegando os ramos das árvores que estão vindo. Quem está vindo dos campos pega o que tem. Quem não tem ramo joga os mantos pelo chão. Olha como é que a leitura é rica nisso daí. É a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Conseguimos compreender o domingo de Ramos na paixão do Senhor? Então esse é o conteúdo que a gente tem para o domingo de Ramos, esperança messiânica. As palmas que nós trazemos são as mesmas palmas, símbolo da vitória, que a igreja costuma colocar na mão dos santos, principalmente dos mártires, ali, certo? Então na missa nós temos a verdadeira, é óbvio, comunhão, mas a primeira é dos ramos que nós guardamos, e a segunda, comunhão na paixão de Jesus. Só quem participou de tudo que vai realmente à comunhão, porque ele entendeu que é ramos e paixão. Eu aceito, a gente diz isso, e eu vou lá e comungo, certo? E o que a gente faz com os ramos? Levamos para a nossa casa, geralmente colocamos num local santo, de destaque, atrás de uma cruz, num quadro de Nossa Senhora, Sagrado Coração de Jesus, não é assim que a gente faz? Ali, para ficar como lembrança permanente. Você entrou em casa, opa, eu estava lá no domingo de Ramos, dizendo Hosana Rei, Hosana, e agora? Recebi uma proposta aqui que está querendo me tirar desse caminho, mas eu estava lá, no domingo de Ramos. Eu sei que não é fácil, porque lá já me foi advertido que não seria só essa alegria dos ramos. Na hora do desafio, eu vou ter que também aceitar esse desafio. Então, olha que beleza, né? E aí você vê aquele ramo na sua casa, não posso sair do caminho. Só que aí você sai ou não sai? Claro que sai. Todo mundo dá uma escapada, infelizmente. E aí o que a gente faz? A vida é um ciclo, junto com o ano litúrgico. No ano seguinte eu trago esse mesmo ramo, com a cabeça baixa, jogo ali no cesto, na entrada da catedral, falo, Senhor, estou aqui de novo, vou fazer cinza, põe na minha cabeça, e eu vou tentar ser melhor, e eu começo uma nova caminhada quaresmal. Gente, macuá,
Olha a beleza da nossa igreja, não é verdade? Olha a beleza da nossa igreja. É só por meio da liturgia que a gente consegue viver isso, porque não é um teatro, a gente está vivendo de novo. Por isso que na definição de liturgia, que a gente estudou tantas vezes, fala que é algo que acontece apenas na igreja e mediante a igreja, não igreja templo, igreja povo, assembleia reunida, povo sacerdotal, é na igreja e mediante a igreja. Ali a gente exerce, diz a definição, e continua a obra sacerdotal de Cristo. Olha aqui como é que se encaixa a definição, que é a santificação dos homens e a glória de Deus. Como é que a gente glorifica a Deus? Sendo santos. Jesus fala, sede santos como vosso Pai do céu é santo. A maior alegria de Deus é ver a gente se santificando, né? Então como é que glorificamos a Deus? Santificando-nos a nós mesmos. Muito bem, terminamos aqui o domingo de Ramos, certo? Ali, bem preparado, bem celebrado, cantos bem preparados, leituras bem preparadas, né? Um leitor que entendeu esse espírito da paixão, ele vem para a leitura imbuído desse espírito, ele sabe do que está dizendo, né? Então, eu estava vendo na televisão, não vou dizer em qual canal, a primeira leitura de ontem. Puxa, a leitura do livro das Crônicas está falando sobre a destruição de Jerusalém, e a mulher que estava lendo bem feliz. Então Nabucodonosor invadiu Jerusalém e pôs os muros abaixo, destruiu tudo, e quem não foi morto a fio da espada, ele levou como escravo para a Babilônia. Mas que a mulher está dando risada? Está falando sobre a destruição de Jerusalém. Então, quando a pessoa está por fora da celebração, é difícil, hein? Aí essa pessoa que ofereceu a leitura para o povo ouviu a leitura feliz, né? Também. Então é uma grande missão a gente celebrar bem a liturgia, todo mundo que está participando. Muito bem, os dias da Semana Santa. Os dias da Semana Santa, eles tentam trazer para nós segunda, terça e quarta, mais ou menos, uma estrutura parecida cronologicamente com o que vai anteceder o tríduo pascal, que começa com a ceia do Senhor. Então não dá uma história para cada dia, porque a Bíblia não traz isso. A Bíblia traz apenas um relato. Ele fala que 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi de Jerusalém para Betânia. Esse é o único relato que a gente tem que alimentaria os dias da Semana Santa. Ele chega lá em Betânia e tem aquele episódio aonde Maria vem com um frasco de alabastro, com um perfume de nardo puro e unge os pés de Jesus. Essa é a leitura que a gente ouve na segunda-feira da Semana Santa. Na terça-feira da Semana Santa, a gente já vê o que está acontecendo na ceia. Jesus está dizendo, um de vós vai me entregar. Na quarta-feira santa, a gente já vê nas leituras, Judas conversando com os chefes dos judeus e com os representantes romanos, falando sobre a entrega do próprio Jesus, de como que seria feita. Então, o ideal para quem pode e quem puder se esforçar, seria vir à missa ao domingo de Ramos e fazer a experiência de ir à missa na Semana Santa, segunda, terça e quarta, se você puder. E se você não puder ir à missa, você poder ler a Escritura em casa, fazer uma leitura orante, ouvir uma meditação. Na Semana Santa é o Padre Dirceu que vai fazer as meditações para nós. A gente já deixou o pároco na primeira e na última semana, para congregar o nosso povo, para você conseguir estar por dentro. Olha que legal, se você vai ao domingo de Ramos, sabendo o que está acontecendo, você participa segunda, vê a ida de Jesus até Betânia, depois na terça você vê a conversa da ceia para a entrega, na quarta você vê Judas entregando, quando você chega na quinta-feira para a ceia do Senhor, você viveu tudo isso na liturgia, e aí você consegue viver muito mais plenamente aquilo que a gente vai celebrar na quinta-feira santa. Faz sentido para vocês? Só que eu vou fazer um parênteses que serve para todo o tríduo pascal. Tem uma exigência difícil. A exigência qual é? A igreja pede que as celebrações, elas sempre transbordem aquilo que está na porta da igreja. A gente canta no final da missa, voltamos para casa com Deus no coração, a missa terminou, começou nossa missão. Então é claro, o que é celebrado no templo nos fortalece no corpo e sangue de Cristo, para a gente colocar em missão agora, na nossa vida no dia a dia, aquilo que nós compactuamos com Jesus. Isso é claro para todo mundo, não é? A missa terminou, começou a nossa missão. Tanto que
lógico, numa tradução superficial, grosseira, em latim, o diácono, quando despede o povo, ele diz essa frase: ite missa est. Essa é a frase que ele fala, que seria assim como se fosse numa tradução geral, para entender melhor: eis a missa. Consegue entender o duplo sentido ou não? Ele está querendo dizer para que a missa terminou, viram tudo isso que a gente celebrou? Como se ele virasse as mãos para trás e dissesse: eis a missa. Mas como se com a outra mão, e ele faz com as duas, ele pega e diz assim: eis a missa. Entenderam o duplo sentido? É isso que nós celebramos e é o que você tem para fazer agora na sua vida. Padre Júlio está de volta, né? Padre está aqui, viu, filho? Ele não faz assim, né? Quem está ouvindo o vídeo aqui vai saber. Eu falo assim: ninguém pode sair dessa missa do mesmo jeito que entrou. Ele sempre falava isso. Agora nós vamos ouvir ele falar de novo isso daí. Verdade, não é? A gente vem na missa, somos renovados em Jesus Cristo e saímos de volta para a missão. Por que eu estou dizendo isso? Estamos falando da Semana Santa, é óbvio que eu não estou perdido aqui. As celebrações da Semana Santa, se elas são tão importantes, essa exigência é ainda maior. A gente não consegue fazer um retiro de Semana Santa. Ninguém vai conseguir fazer isso aqui, nem os padres. Só que o que a gente vive na igreja não pode ser assim exageradamente descaracterizado nas nossas casas. Por isso você lembra que, por exemplo, Sexta-feira Santa não podia ligar o rádio. Era exagerado, né? Não podia assistir televisão. Aí vinha as coisas, não podia pentear o cabelo. Já pensou, hein, mulherada? O pessoal faz chapinha, tudo para ir na celebração agora, não podia pentear o cabelo. Imagina você, hein? Vou até olhar para algumas aqui, imaginar vocês sem pentear o cabelo. Ai, hein? Na celebração, né? Não podia pentear o cabelo, não podia varrer a casa, que se varresse a casa, vai varrer nas costas de Nossa Senhora. O pessoal falava essas coisas. Não era assim que a gente ouvia? Tinha um certo folclore? Tinha, mas não está errado. Não está errado, porque o que a gente faz agora? A gente sai da missa da Quinta-feira Santa à noite, iniciou a vigília onde Jesus foi para o Porto das Oliveiras, e a gente dá uma passada para comer um hamburgão ali no McDonald's. A gente não acabou de sair da celebração onde inicia-se a paixão de Jesus? Ou a gente chega em casa e vai assistir um filme qualquer que não tem nada a ver com os temas ali. Então não é proibido, mas ajuda em alguma coisa? Não. Então aquilo que a gente celebra no Tríduo Pascal, em casa deveria ser mais somedida as coisas, né? Então não tem cabimento no Sábado Santo, que é o dia em que Jesus desceu à mansão dos mortos, a gente já fazer o churrascão no sábado, a feijoada ali no sábado, porque ainda não teve a ressurreição. E o dia seguinte da morte, eu sou testemunha disso, é pior do que o dia da morte, né? Quem já perdeu parente sabe que é assim. No dia do velório está aquela bagunça cheia de gente, de parentes, você está com a cabeça assim que você não está nem entendendo o que está acontecendo. Mas no dia seguinte, quando você está em casa sozinho, você abre a porta, a pessoa não está lá, você vê o armário, está a roupa da pessoa, a pessoa não existe mais, aí é um desastre. E assim é no Sábado Santo, mas a gente não pensa assim no Sábado Santo. Então Jesus morreu, o Sábado Santo é o dia em que nós estamos no sepulcro de Jesus. É algo que a gente ainda vai ter que aprender a viver. A gente não fez isso, na verdade a gente desaprendeu, porque na história da igreja era assim. O Sábado Santo era dia de profunda oração, mas aí a gente transformou no sábado da aleluia, nem do aleluia é mais, é da aleluia. Chega na cidade da minha avó, quando ia na Semana Santa, tinha a faixa, baile da aleluia, escrito no sábado, né? É assim que a gente acaba fazendo. Todo mundo entendeu? A gente faz a brincadeira para a gente entender, tentar ser mais didático, né? Mas é claro que não é uma brincadeira, né? Então, a gente tem que tentar fazer um esforço, faça a experiência, depois você vem dar testemunho aqui no ano que vem. Estou falando sério, né? De realmente viver a Semana Santa, não lá na igreja só, mas na vida de verdade, onde a gente sai dali, a gente faz um recolhimento. É claro, vai assistir o jornal, vai fazer um café, tudo bem, mas não fazer com que seja o clima diferente. Senão você não chega na igreja para a próxima celebração desse jeito. E a igreja conta com você. Já vou explicar como é que ela conta com você, como é que ela confia em você. Muito bem, chegamos na Quinta-feira Santa. Na Quinta-feira Santa pela manhã, nós temos aqui na nossa catedral, por tradição, sempre se manteve na Quinta-feira Santa, às 9h30, a chamada Missa do Crisma.
Não é missa da confirmação, viu? Que vai crismar os jovens, não. Missa do crisma é a missa do óleo do crisma, chamada também missa dos santos óleos. Foi feita uma proposta na reunião do clero desse ano para mudar essa missa de dia, porque a liturgia autoriza. O missal diz que tem que ser próximo dos dias da Páscoa, de preferência na Semana Santa. Então a ideia era que passasse essa missa para terça-feira à noite, ou segunda-feira à noite, ou quarta-feira à noite, para que o povo pudesse participar. Só para eu saber aqui, quem já foi nessa missa dos Santos Óleos, levanta a mão. Aí. Olha só, menos da metade do nosso grupo. Imagina se a gente fizesse essa pergunta na missa do domingo na catedral. Ninguém conhece. É uma pena, né? A gente tinha que saber, vivenciar. Tem gente que nem sabe. Quando eu falo assim, o padre fala assim, lá no banco na igreja, no domingo de Ramos, ele fala: gente, atenção, quinta-feira santa, às 9h30, teremos a missa dos Santos Óleos. A pessoa vira para você: o que vai ter a missa de Santa Luzia, dos Santos Óleos? A pessoa vira para o outro assim, porque a pessoa nem consegue ligar a óleo. Ela já pensa que é a missa dos Santos Óleos, que vai ter uma bênção especial para os que têm problema de vista, né? Porque a pessoa não sabe que é a missa, o teor. Só que sobre essa celebração eu não vou comentar hoje. Ela caberia uma palestra só sobre ela, de tão rica que é a teologia dessa celebração. Se você pode, não trabalha na quinta-feira santa de manhã, faça um convite, um desafio para você. Venha participar. Né? Eu tenho certeza que você vai se encantar. Mas a gente sabe que não é possível para a maioria das pessoas. Mas católico, estou falando para você aqui que está assistindo o vídeo e nós que estamos aqui. Você católico, você lembra, você que é mais velho, que quinta-feira santa já foi feriado um dia. Por que nós perdemos o feriado? Ninguém vai na igreja, para que ser feriado? Né? E agora o movimento está aí, na sexta-feira santa, o mercado abrindo, tudo mais. Mas eu sou contra o mercado abrir. Não, seja contra você ir ao mercado aberto. Se ele está abrindo ou não, o problema não é seu, não. O problema é esse, é você. É que nós temos esse cristianismo muitas vezes fajuto. Aí eu deixo para fazer a compra, sexta-feira não vai ter ninguém no mercado, daí eu vou. Não é dia santo de guarda? Às vezes a pessoa manda para mim lá: olha, Jandré, tem um projeto de lei de alteração do Código Civil que vai autorizar o aborto. Basta o cristão não abortar. Não importa se a lei diz faça, eu não vou fazer. Não é? Não importa que a lei autoriza você matar, eu não vou matar. Eu sou cristão, eu não vou matar. Então é claro, se a lei favorecer é uma pena, porque tem gente que não tem esse nível intelectual para poder entender isso, né? A gente sabe disso, acaba favorecendo, incentivando. Não estou sendo a favor, pelo amor de Deus, sou totalmente contra. Mas depende muito de nós, gente. E a gente faz isso não só com a sexta-feira santa, faz com o domingo também. Não é? Então quinta-feira santa já foi feriado e nós perdemos. E se continuar assim, a próxima geração dos nossos filhos não vai ter sexta-feira santa também. Porque não vai na igreja? Não, eu vou. O exemplo nosso aqui de Maringá é o dia da nossa padroeira, Nossa Senhora da Glória. Em 1999 nós perdemos o feriado. A Câmara tirou o feriado. Por quê? Porque ninguém nem sabia por que existia. Não tinha nada. Não tinha nada. Só acontecia uma missa na catedral à noite. Aqui que nós tomamos vergonha na cara e fizemos: não, é dia da nossa padroeira, nós temos que melhorar isso aí. Fizemos um trido, depois fizemos uma novena, depois criamos um livrinho que todo mundo tem da novena de Nossa Senhora da Glória, depois fizemos procissão, fizemos missa campal, chamamos todos os padres da cidade, pomos o povo, as crianças, catequizando, as bandeiras, enche de bandeira na rua. Quem é que vai tirar a nossa festa agora? Ninguém. Puxa, não tem como, olha a festa que os católicos fazem nesse dia. Você entendeu? Então nós que temos que defender a nossa fé. Então quinta-feira santa tem a missa dos Santos Óleos, mas começa-se o tríduo pascal. A celebração da Páscoa de Jesus, ela não é celebrada num dia só. Erro, a gente tem que corrigir isso na nossa vida e ajudar as pessoas. Quando fala assim, Páscoa, a pessoa pensa o domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa é conclusão, já é o início de uma nova semana, o domingo em si. Né? A Páscoa de Jesus não acontece só com a ressurreição, a Páscoa é passagem, a gente viu agora há pouco, ela é passagem da morte para a vida, e nós vamos celebrar isso em Jesus. O que é a Páscoa de Jesus? É a celebração da sua paixão, morte e ressurreição. Isso é a Páscoa de Jesus. Aí da Páscoa, correto, porque é uma passagem, e isso não acontece num dia só. Por quê? Porque a igreja não quer? Não, porque Jesus fez assim, poxa. Ele não celebrou a Páscoa tudo no domingo. Ele celebrou a ceia na quinta-feira santa,
onde lá ele iniciou a sua paixão. Paixão não é amor, paixão é sofrimento. Passione em latim é sofrimento, a sua dor, a sua angústia. Então, o sofrimento começa na última ceia. Esse sofrimento percorre depois o Horto das Oliveiras. Depois ele se entrega na Sexta-feira Santa, sofre as dores, é flagelado, coroado de espinhos, faz o caminho do Calvário e morre na cruz. Depois ele vai para o sepulcro. E depois, na madrugada do domingo, as mulheres foram até o sepulcro para passar perfume em Jesus. E quando chegaram lá, a porta estava aberta e o corpo não estava lá. E os anjos disseram: por que estão procurando dentre os mortos aquele que está vivo? Isso é a Páscoa de Jesus: paixão, morte e ressurreição. Então a igreja não faz isso, a exigência de 3 dias, porque ela inventou. Gente, ação litúrgica, vocês já estão careca de ouvir. Desculpe, eu não quis ser ofensivo. Vocês já estão cansados, desculpe, viu, pessoal, né? Vocês estão cansados de ouvir. Brincadeira, né? A parte. Liturgia é ação ritual. Quantos milhões de vezes nós já falamos isso em formação? O que significa uma ação ser ritual? Eu não faço o que dá na minha cabeça. Se ela é ritual, é porque alguém mandou e eu repito. Quem mandou? Jesus. Se Jesus batizou, eu batizo. Se Jesus celebrou a sua Páscoa em 3 dias, eu celebro em 3 dias. Então a gente faz a semelhança do que a gente encontra na Sagrada Escritura, do nosso jeito hoje, claro, né? Com as nossas igrejas, nossas cadeiras. Ninguém vai vestir uma túnica para vir ali. A gente faz isso com a nossa roupa normal, certo? Então, é da essência da ação litúrgica ser ritual. Então, a Páscoa é uma festa de 3 dias. Então, vou repetir corretamente. É uma única festa dividida em 3 momentos específicos, separados, mas indissolúveis entre si. Parece que a gente está falando da Constituição, né? Quando fala dos 3 poderes, independentes e harmônicos entre si, a gente ensina para os alunos, né? Ali. Então, a mesma coisa ali, ó. A Páscoa de Jesus é uma única celebração dividida em 3 momentos. Ela começa na Quinta-feira Santa, com a missa da Ceia do Senhor, e se conclui na madrugada, na noite do domingo, com a Vigília Pascal. Beleza? Por isso é chamado de Tríduo Pascal. Se você tiver algum problema de trabalho, de escala, um problema de saúde, claro, não deu para ir, vai fazer o quê? Deus conhece, tem que ficar justificando para os outros, não. Deus perscruta os nossos corações, está na Bíblia. Então, não adianta querer se esconder. Tu me conheces quando estou sentado, quando estou de pé, vê quando levanto, quando estou deitado, tu também me vês, não tem como esconder de Deus. Então, é coração, mas a igreja pede que a gente participe do Tríduo Pascal. Se é o centro da fé, não tem como não participar. Posso escolher uma celebração? Claro que não, de jeito nenhum, tá maluco? Não pode, você precisa acordar, viu? Ali, né? Não pode, a gente participa de uma única celebração dividida em 3 momentos. O que você vai escolher da Páscoa? Ah, eu acho que eu vou querer só a morte. Não tem como. Você vai escolher da Páscoa? Ah, acho que só a ceia. Não, é a paixão, morte e ressurreição. Para a gente participar do mistério completo. Então, a Páscoa de Jesus não termina na Sexta-feira Santa. Na cabeça de muitos católicos ainda é assim. Qual que é o dia mais importante? Sexta-feira Santa. A igreja enche, não tem onde caber gente na igreja. E na Vigília Pascal, na nossa catedral, estamos de parabéns, enche também, mas não é tanto como na Sexta-feira Santa. A gente fez uma pesquisa anos atrás, na época do Padre Júlio ainda. Foi surpreendente, eu não lembro o número certinho, a quantidade de pessoas que nunca tinham participado da Vigília Pascal. Já pensou? Né? Quem nunca participou da Vigília Pascal? Isso é erro de quem? Da própria pessoa, mas também nosso como igreja, como catequese, não como catequese infantil, infantil também, mas catequese infantil, a catequese permanente dos adultos, o nosso testemunho cristão, né? Porque é uma coisa que fica até estranho, né? Ah, é o centro, já foi, nunca, ué, é estranho isso aí, né? Então, nós iniciamos o Tríduo Pascal. O que diz para nós a instrução ao calendário, as normas gerais do calendário? A Quaresma, ela se encerra com a missa vespertina da Ceia do Senhor. É assim que vem escrito. E o Tríduo Pascal? O Tríduo Pascal se inicia com a missa vespertina da Ceia do Senhor. Bonito, né? Significa que com o mesmo ato, nós encerramos o tempo da Quaresma e nós iniciamos o Tríduo Pascal. Por isso que simbolicamente, isso não precisa ter na sua comunidade, nem tem nada previsto, mas na catedral a gente tem bandeiras que ficam penduradas, né? Que vão representando o templo, é uma ornamentação do templo,
isso daí. E o padre Virgílio, quando era nosso pároco, ele falou, não, vamos deixar a bandeira roxa até o início da Quinta-feira Santa. Quando o bispo disser, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, nós vamos soltar as bandeiras amarelas em cima das bandeiras roxas. Né? Não está escrito isso nas instruções, mas como é a ornamentação da nossa igreja, fica muito simbólico, e a gente faz isso, né? O bispo faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, isso é o barulho da bandeira caindo, caiu as bandeiras, aí, né? E assim, quem não sabe, vai falar assim, aconteceu alguma coisa aí, apertaram o botão errado, né? Mas quem entende, entendeu por quê, porque ao mesmo tempo encerrou a quaresma, e iniciou-se o Tríduo Pascal, cuja primeira celebração é da cor branca, certo? É da cor branca. Aí. Então nós iniciamos a ceia do Senhor, chama Missa Vespertina da Ceia do Senhor, a missa do anoitecer. O que a igreja pede? Que seja feito ao entardecer, no início da noite da Quinta-feira Santa. Na catedral nós colocamos sempre mais tarde, para que todo mundo, até quem trabalhe, consiga sair do trabalho, e por isso que a missa é 20 horas, né? Para favorecer, não vamos marcar 6h30, porque senão as pessoas não conseguem vir, né? E é uma missa muito bonita, né? O bispo vem na abertura da Semana Santa, ele é recebido solenemente para celebrar a Páscoa conosco, ele chega solenemente com as vestes litúrgicas, entra na catedral congregando o seu rebanho, e depois nós iniciamos a celebração com o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos o ato penitencial, nós temos o hino de louvor, o Glória, que não se canta desde do domingo que antecedeu a quarta-feira de cinzas, depois os sinos ficam em silêncio, e agora nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Como é que a igreja nos convida a celebrar a ceia do Senhor? Fazendo os mesmos passos. Então o que a gente tem na primeira leitura? Na primeira leitura nós temos o Êxodo capítulo 12, isso vocês vão decorando, eu fui decorando assim, estudando com vocês. O que fala no Êxodo capítulo 12 mesmo? Ele vai contar como que era a Páscoa do Antigo Testamento, ele vai dizer quais são as ordens para a ceia do Antigo Testamento. Então, é lá no Êxodo 12 que vai dizer, é isso que vocês têm que fazer, pegar um cordeiro por família, matar o cordeiro, não pode comer cru, tem que pegar o sangue, passar nas batentes das portas, comer ervas amargas, tudo aquilo que eu falei agora há pouco, está tudo no Êxodo capítulo 12. Todo mundo entende o porquê então? A liturgia quer te convidar a você ser um participante real da história da salvação, não é um teatro. Então ela está lembrando como que fizeram no Antigo Testamento, ela está dizendo lá, e aí vem o salmo belíssimo, o cálice por nós abençoado é a nossa comunhão no sangue do Senhor. Que bonito, né? Que poderei retribuir ao Senhor Deus, lindo, não é? Por tudo aquilo que Ele fez em meu favor, elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor, não é? Aí todo mundo, o cálice por nós abençoado, a gente lembra a melodia, né? Já vem no nosso coração, parece uma cantiga de ninar da vovó, assim, que vem assim e nos evoca aquela história bonita, né? O repertório que a gente está montando de Semana Santa, aos poucos. Na segunda leitura vem a carta de São Paulo aos Coríntios, aonde Paulo vai dizer por que a igreja, depois de Jesus, continuou celebrando a ceia. E São Paulo diz assim, não tem nada a ver com invenção minha, São Paulo vai dizer. Ele diz assim, o que eu recebi do Senhor, é isto que eu vos transmiti. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, o partiu e o deu e disse, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice, passou, deu graças novamente, entregou aos discípulos e disse, este é o cálice do meu sangue, do sangue da nova eterna aliança, como a gente conhece as palavras que a gente usa na consagração, na narrativa da instituição. Entenderam o que São Paulo está fazendo? Está dizendo, por que a igreja continua celebrando a missa? Porque nós recebemos isso do Senhor, não é uma invenção nossa. E hoje, agora é a sua vez. Nós aclamamos o Evangelho, que não tem aleluia ainda, porque aleluia é só na noite de Páscoa, né? Ali, que o canto do Evangelho é eu vos dou um novo mandamento, que é o tema da passagem, e nós ouvimos no Evangelho a entrega de Jesus por meio do lava-pés. E aí nós ouvimos a narrativa do lava-pés. O que significa para nós a narrativa do lava-pés? É serviço, testemunho, entrega e antecipação da entrega do próprio Jesus. Vocês conseguem perceber que o lava-pés não tem a ver só com Jesus?
Vocês conseguem agora, lembrando todas as Páscoas, perceber que o lava-pés é algo que Deus sempre fez pela humanidade? Ele sempre se entregou pela humanidade. É que em Jesus é o ápice dessa entrega. Mas na missa da ceia do Senhor, nós ouvirmos no Evangelho, o Evangelho que diz o lava-pés, é um grande cutucão em cada um de nós. Essa entrega de Jesus não é de hoje. Deus sempre lavou os nossos pés. Sempre. A gente está sempre com o pé sujo, mas Ele sempre vem lavar os nossos pés. Jesus fez isso agora. E o que diz Jesus? Vai e faz a mesma coisa. Se eu, vosso mestre e Senhor, vossos pés hoje lavei, lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Não é isso que a gente canta? Jesus erguendo-se da ceia. Enquanto isso acontece, o bispo, no caso que preside para nós aqui, ele vai e lava os pés para rememorar de modo muito forte isso que Deus sempre fez pela humanidade, com ápice em Jesus Cristo. Mas se é depois, vocês têm que pensar assim, se é depois do Evangelho, é para nós. Porque a homilia é a atualização do texto para os nossos dias. Então, teve o Evangelho, o bispo faz a homilia, terminada a homilia, ele faz o lava-pés. Não tem o que fazer mais para a gente prestar atenção e para isso entrar no nosso coração, vocês percebem? Olha o que a igreja fez, olha a quaresma, olha o domingo de Ramos, olha a Semana Santa, olha o Tríduo Pascal, olha as bandeiras que a gente acabou de dizer lá, né? Olha aquilo que a gente fez, as memórias no início da celebração que a gente faz aqui na catedral, recordação da vida. Olha a primeira leitura do Êxodo, olha a segunda leitura de São Paulo, olha o Evangelho do lava-pés, olha a homilia do lava-pés, olha o bispo lavando os pés das pessoas. Está te chacoalhando assim, para ver se você presta atenção no que está acontecendo, né? Terminou o momento do lava-pés, vem as preces e aí nós passamos para a mesa da Eucaristia. Preparamos festivamente a mesa, colocamos toalha no altar, levamos flores, ornamentamos o altar e celebramos a ceia do Senhor. Quando nós terminamos de celebrar a ceia do Senhor, quando nós terminamos depois da comunhão, acontece algo diferente. Depois da comunhão, na missa normal, sempre tem uma oração, não é? Um oremos que a gente vai falar depois da oração. Nessa missa também tem. Só que quando termina isso, vem os avisos na missa, né? Diferentemente, nesse momento a gente fica todo mundo em silêncio e você vai perceber, se você nunca prestou atenção, que ao invés dos ministros levarem as hóstias consagradas para a credência, para a mesinha de apoio, eles vão deixando todas sobre o altar. E vai colocando todas as hóstias consagradas numa grande âmbula que fica sobre o altar. Terminada a comunhão, ela é coberta com um véu, está todo mundo em profundo silêncio, o bispo vem, desce, incensa aquelas hóstias consagradas e nós fazemos uma procissão na igreja. Todo mundo lembra? Isso chama-se transladação do Santíssimo Sacramento. Então, ao invés do Santíssimo ir para o sacrário como de costume, nós fazemos essa caminhada dentro da igreja, deixando o Santíssimo Sacramento depositado num outro lugar que não é o costume. Isso a igreja está pensando no quê? Evocando um tipo de sentimento em nós na transladação. Vamos pensar. Quando terminou a última ceia, Jesus foi dormir ou ele foi para o baile da aleluia? Nenhuma coisa nem outra. O que ele fez? Estava em profundo sofrimento. Ele saiu da ceia e disse o quê para os apóstolos? Olha, eu estou num sofrimento de morte. Por favor, venham rezar comigo. E leva os apóstolos para o Horto das Oliveiras. Ele falou, eu vou lá ter com o Pai e vocês ficam aqui rezando comigo. E Jesus lá, no seu momento de angústia, suou sangue, diz a passagem. E ele está lá no Getsemane. E quando ele volta, o que acontece? Ele encontra os apóstolos dormindo. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Com a gente, né? Encontra os apóstolos dormindo. Ele fala, puxa. Ele não fala puxa, mas para vocês entenderem. Fala, puxa. Será que vocês não conseguem ficar acordados sequer 1 hora vigiando comigo? Vocês têm que vigiar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus fala. Como serve isso para nós? E ele volta, e quando ele volta, estão dormindo de novo, né? Ali, né? Então já relaxaram novamente. Entenderam a transladação? Então a transladação é como se nós saíssemos da ceia
e nós estivéssemos indo agora em direção ao Horto das Oliveiras. Por isso que a igreja inicia uma vigília, não é adoração, chama-se vigília eucarística. A igreja inicia uma vigília que vai da última parte da missa da ceia do Senhor até a sexta-feira santa, com a celebração da paixão e morte. E todos nós somos convidados a estar em meditação com Jesus, em vigília com o Senhor. Por isso que a gente prepara um ambiente bonito, com cores vermelhas, que são as cores da sexta-feira santa, do sangue, da paixão. A gente coloca oliveiras em volta. Agora se você não sabia, você sabe. Por que faz isso? Coloca umas pedras para simular que aquele lugar parecido com um jardim. Consegue entender? Assim? Para evocar em você a liturgia, te ajudar a celebrar. E aí você é convidado a pelo menos 1 hora, você ficar em oração com Jesus, recordando a angústia que Ele tem. A gente vai para casa, por isso que eu falei, não tem cabimento ir para casa se isso está acontecendo na igreja. Eu vou, relaxo um pouco, descanso, mas eu volto depois. Aí o jejum infrapascal, muitos dizem que ele já pode começar. Do término da missa da ceia do Senhor, já começa o jejum, que vai até o final da celebração da sexta-feira santa. Para eu me preparar. Para que é esse jejum? É para fazer um jejum intermitente ou dar uma emagrecida na sexta-feira santa? Mas se for, vai acontecer também, mas a ideia não é essa, é claro. É para o jejum alavancar a minha oração, a penitência, alavancar a minha vontade. Lembra, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, para eu poder celebrar bem a sexta-feira santa. E quando a gente faz o jejum bem feito, ele dá o seu efeito, Puxa, a gente passa mal, quando faz o jejum bem feito, Você está lá na sexta-feira santa, o estômago está comendo aqui, a parede está começando a falar, ai, nossa, que enjoo que vai dando, E aí você realmente entra no clima, da celebração. Muito bem. Somos convidados, então vocês viram que a missa da ceia do Senhor não terminou. Como é que termina a missa na igreja, na missa normal? Com a bênção final. Teve bênção final? Não. Terminou, teve a transladação, Todos saímos em silêncios que não vão ficar, e ninguém foi despedido pelo diácono. Ninguém recebeu, as pessoas, a oração continua. Não teve ide em paz, a missa terminou, não tem isso. A oração continua, nós fomos para casa. E voltamos aqui, de manhã cedo vamos aí, vem passear com o cachorro, deixa um pouco, entra na igreja, não estou brincando não. Assim, a gente faz uma atividade, mas que pressupõe a oração. Vou fazer uma caminhada, rezo o terço da misericórdia enquanto estou fazendo a caminhada, dou uma passada na frente da igreja. Estão entendendo? Manter o clima de oração, como que ele é importante para nós nesse sentido. E aí eu sou convidado a voltar para a celebração, que horas? No local, na tarde da sexta. A igreja diz que tem que ser na parte da tarde, antes do escurecer, diz a instrução. E a gente tradicionalmente mantém às 3 horas da tarde. Por quê? Invenção da igreja? Pessoal, está na Bíblia. Na Bíblia vai dizer que Jesus, ele foi crucificado mais ou menos que hora? Por volta do meio-dia, que foi a hora em que se fez uma escuridão. E na Bíblia fala que a hora em que ele entregou o Espírito a Deus era a hora 9, às 3 horas da tarde. Então a igreja se reúne justamente às 3 horas da tarde. Essas coisas você tem que saber falar. Para quem te perguntar, nossa, mas tem missa 3 horas da tarde? Primeiro que não é missa. É a celebração da paixão do Senhor. É o único dia do ano que não tem missa. Mas Jesus vai morrer, não vai ressuscitar ali naquele dia, não tem missa ali. Então, já não tem. E você saber responder o porquê. Já falei aqui, São Pedro diz o quê? O cristão tem que estar sempre pronto a dar razões da sua fé. A gente tem que saber isso daí. São Pedro vai nos dizer. Muito bem. Na sexta-feira, nós nos reunimos às 3 horas, a igreja está em meia luz, está tudo apagado, está tudo em silêncio, as pessoas permanecem em oração junto ao Santíssimo na vigília eucarística. O bispo ingressa e faz uma prostração. É um gesto de entrega total e de entrega total de reconhecimento à grandeza de Deus total. De que nós estamos, assim, totalmente abertos àquilo que aconteceu. Tanto que a prostração, ela só acontece aonde? Na liturgia ordinária, na sexta-feira santa. Mas em outros momentos, quando? Nas missas rituais, de quais? Das ordenações, da consagração das virgens, das profissões perpétuas. Antes de ser ordenado, o candidato se prostra enquanto se reza a ladainha de todos os santos. Não é? Ou seja, ele está entregue, vai entregar a vida totalmente a Deus. Então, como Jesus se entregou, o bispo, o padre, que vai presidir, faz esse gesto.
Quando ele vai para a cadeira, preste atenção quem não prestou atenção. E quem já lembrava, lembre de novo. O bispo vai para a cadeira e ele não vai convidar você à oração pelo sinal da cruz. Todo mundo entende por quê? Por quê? Porque a celebração não acabou, ela continua, né? E o bispo, ele não vai iniciar a oração dizendo oremos. Por quê? Porque a igreja confia que você já está em oração. É a única vez que ele faz a oração e ele não convida oremos, porque já pressupõe que todo mundo que está ali às 15 horas já está em oração. O que ele faz? Ele levanta, vai para a cadeira, viu que todo mundo está prestando atenção nele, ele simplesmente abre os braços e faz a oração. Ele não fala oremos. E aí a liturgia da palavra nos evoca profundamente tudo referente à paixão de Cristo. Primeira leitura, livro do profeta Isaías: servo sofredor, ei-lo meu servo, será bem sucedido. Sua exaltação será ao mais alto grau, como um cordeiro levado ao matadouro, ele não abriu a boca, né? Humilhou-se a si mesmo, entregando-se por todos nós. Alô? O telefone tocando aí, né? Então, primeira leitura, entrega total de Jesus. Salmo, por que a gente canta esse salmo? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Por quê? Porque foi o salmo que Jesus cantou. Não é isso que Jesus fala? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Gente, procure a explicação, você sempre vai ficar satisfeito, porque tem tudo explicação na igreja. Não tem como pôr outro salmo. O salmo que Jesus cantou foi esse. Ele estava na cruz e ele falou: tudo está com Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito, né? Então, cantamos o salmo, depois ouvimos a leitura da carta aos Hebreus, dizendo que Jesus se tornou o eterno e sumo sacerdote para todos nós. Ele é o mediador perfeito entre nós e Deus, no seu corpo e no seu sangue. E aí nós ouvimos a leitura da paixão segundo João, que é aquela enorme que a gente ouve sempre, a mais completa, com todos os detalhes sobre a morte de Jesus. Todo mundo lembra disso que nós estamos fazendo? Essa é a paixão proclamada. Na sequência depois, à luz da paixão de Jesus Cristo, depois da homilia assim atualizada, vem a paixão invocada. E aí depois, preste atenção, terminado isso, vem uma oração grande, uma chamada oração universal, aonde o bispo reza por todas as categorias de pessoas existentes no mundo, pelos poderes públicos, pelos catecúmenos, pelos cristãos, pelos que não creem em Deus, pelos que não creem em Jesus Cristo, conta pelas guerras, pelos judeus, reza por todo mundo. Por quê? Essa oração ela vem no sentido de que essa paixão de Jesus seja compreendida e essas coisas não aconteçam mais, porque Jesus continua morrendo nos dias de hoje. Ele morre diferente, mas ele continua morrendo. Então a gente pede para que ele não continue morrendo. E para consumar tudo isso, igual aconteceu no lava-pés, sempre tem um gesto concreto, assim como aconteceu no lava-pés, a gente ouviu o evangelho e lavou os pés, não é? O que faz agora? O bispo se despe das suas vestes litúrgicas, tira os sapatos, vai até na entrada da igreja e agora entra com a cruz. E vai apresentando, eis o lenho da cruz, para nós, 3 vezes seguidas. Certo? Essas 3 vezes são muito claras para nós, né? São as 3 negações, as 3 perguntas de Jesus. Então, e mais uma vez, o 3 para nós nesse momento. Na história, a gente fala a adoração da Santa Cruz. Aí você vai dizer, mas está estranho isso, porque a adoração é apenas ao Santíssimo Sacramento. A gente não faz adoração à cruz. Mas isso é um resquício histórico, viu? Quando você vai procurar na história da Semana Santa, na igreja primitiva se apresentava um pedaço da cruz. Então não apresentava o crucifixo, apresentava um pedaço da cruz de Cristo. E a igreja manteve essa tradição. Apesar de nós mostrarmos uma cruz, o bispo canta, eis o lenho da cruz. Entendeu? Porque Jesus não está mais ali, só tem ali o que ficou de Jesus, o sangue de Cristo que escorreu pela cruz. Então era uma verdadeira adoração, porque o lenho da cruz continha o verdadeiro sangue de Cristo. E a igreja manteve essa tradição. É o único dia em que na saída se faz a genuflexão à cruz. E geralmente a cruz a gente presta reverência, genuflexão só ao Santíssimo. Estou contando para vocês saberem, tá? Não é o mais importante, mas vocês saberem que, bom, tem sentido. Já viram, né? Olha, até isso tem explicação. Até isso tem explicação. Então fique bem tranquilo.
fazemos a adoração da cruz. Na catedral, como é muita gente, a gente faz a adoração da cruz no final, que é uma opção que a liturgia faz. Naquela hora, apenas o bispo e o clero fazem a adoração da cruz. Terminado esse momento, olha que importante. Mesmo não tendo missa, nós somos convidados a comungar. Nós estamos comungando do quê? Lógico, sempre é de Jesus por completo, mas qual é o mistério celebrado nesse dia? A paixão de Jesus Cristo. Somos convidados a comungar desse mistério que nós acabamos de celebrar. Terminado o momento da comunhão, a cruz é colocada em frente aos fiéis, o bispo faz uma oração sobre o povo, que não é uma bênção, não tem bênção final, e o povo vai embora em silêncio. O que a igreja faz na sexta-feira santa à noite? Liturgicamente não tem convocação, mas sempre tem eventos nas igrejas, não é? Para que a gente não se disperse. Por isso tem encenação da paixão de Cristo, tem igreja que tem procissão do Senhor morto, tem gente que faz as 7 dores de Maria, as últimas palavras de Jesus, não é? Tem procissões de madrugada, para que a gente se mantenha em oração. Então não vamos na sexta-feira santa para casa à noite para ficar assistindo novela, a gente volta para a igreja mesmo. E ainda hoje está bom, porque é rapidinho, a gente vem às 3 da tarde, o ano passado quando era 5h15 já tinha acabado a celebração. Se você é da época que eu mudei para cá, da época de Dom Jaime, não era assim, né? Não dava nem tempo nem de tomar um copo d'água, porque Dom Jaime começava às 3 horas e já acabava perto das 7 horas, que era a hora que já ia começar a procissão do Senhor morto. Só dava tempo de tomar uma água e voltar para a procissão. Hoje não, dá tempo de ir para casa, tranquilo, colocar um tênis, para você vir depois assistir a Paixão de Cristo, que esse ano vai acontecer no Eurogarden, não vai ser aqui, porque aqui está fechado, né? Tá bem? Mas se não der para vir, em casa assista lá o filme da Paixão de Cristo, veja lá a Via Sacra do Coliseu, que geralmente as televisões passam. Hoje com o YouTube você pega tudo isso ao vivo no canal do Vaticano, o Papa fazendo a Via Sacra do Coliseu, mas não perder o espírito da celebração. Está acabando, viu pessoal? Vamos terminar certinho 9h15 como combinado, tá? Aí, então segura aí, ninguém começa com o ciricutico aí, que nós vamos acabar no horário. Essa pessoa já começa, fica incomodada e começa a fechar a Bíblia para fazer pressão em mim aí. Ó, já fechou a Bíblia ali, né? Vem com essa conversa, hein? Vamos terminar, né? Aí, vamos lá. No sábado santo, como nós falamos, é o dia do silêncio total. Eu não vou nem explicar muito, que eu já falei, mas é um dia que a igreja tem que aprender a viver. A gente não faz nem os últimos ritos que eram ligados aos catecúmenos mais, porque está fora do escopo das pessoas, isso daí. Mas era um dia para a gente, aos poucos, as novas gerações reaprenderem a celebrar a Sexta-feira Santa, o Sábado Santo, se reunir para o ofício chama ofício das trevas, a gente fazia na liturgia das horas, né? Para a gente aprender a celebrar novamente. Quem vem à catedral se decepciona, porque a catedral está fechada nesse dia. É o único dia do ano que a gente fecha a igreja. E aí fica só a parte do átrio, onde quem vai lá tem o quê? Tem o Senhor morto, lá a imagem do Senhor morto. E tem um banner bem grande que a gente coloca, que a gente copia do que está escrito na instrução. No sábado santo a igreja encontra-se fechada, pois ela está debruçada sobre o sepulcro de Jesus, aguardando confiantemente a sua ressurreição, que vai acontecer na vigília pascal. Isso está escrito na instrução, né? Ali. E aí nós nos reunimos então no anoitecer do sábado para a vigília pascal. A gente vem nesse espírito de celebração, a igreja está toda escura, está em silêncio, se não tiver a gente também pede para o pessoal fazer silêncio, né? Pessoal, silêncio, ali, e a gente vai se preparar. A vigília pascal ela é dividida em várias estruturas. Ela tem a primeira parte que a gente chama de rito da luz, depois nós temos a liturgia da palavra, temos a liturgia batismal, e depois nós temos a liturgia eucarística e os ritos finais. Viram que tem coisas diferentes, né? Então, a igreja está no escuro, é muito simbólico, muito simbólico, muito. Então a igreja está no escuro, certo? Acende-se uma fogueira, aonde o fogo sai do meio das pedras, não é uma fogueira de madeira qualquer, é preparada onde tem a lenha embaixo, mas tem pedras por cima. Isso aí vai ter controvérsias, quem estiver assistindo o vídeo também, do modo como faz, mas uma parte da tradição fala que o fogo sai do meio das pedras, simbolizando como se fosse uma faísca que sai a hora que se rola a pedra do sepulcro. Olha que bonito essa simbologia, né? Por isso ele não é aceso com palito de fósforo, se bate as pedras para que na faísca se acenda esse fogo. Ele é chamado de fogo novo. O bispo chega perante esse fogo,
e ele faz uma oração de bênção sobre esse fogo, simbolizando que daquele lumen nós vamos iniciar a centelha que vai iluminar a nossa noite santa. Uma vez bento o fogo novo, vai lembrando as coisas. Alguém vem com uma vela bem grande, um círio. Tírio é vela, né? Ali. Essa vela, na tradição da igreja, era uma vela que vinha sem nada. E cabia ao presidente da celebração ir marcando essa vela. Hoje em dia, artisticamente, a vela vem pronta. O bispo só refaz a mão em cima do que já vem marcado. Mas imagine que bonito seria, né? Imagina que tem uma vela que está ali, amarela ou branca, não tem nada. E aí o bispo, ele depois de benzer o fogo, ou o padre que está presidindo, ele vai fazer com que essa vela não seja um círio, mas seja o círio pascal. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai marcar a vela com tudo que simboliza Jesus Cristo. Primeira coisa que ele pegava o estilete, vem escrito isso no missal, e riscava primeiro uma cruz, dizendo as palavras que vem escrito lá, né? Jesus Cristo, ontem e hoje, Jesus Cristo hoje e sempre, né? Aí vai colocar o ano que simboliza o ano em que nós estamos, 2024. Por quê? O que significa 2024? De quem que é esse ano? De nosso Senhor Jesus Cristo. É 2024 anos do nascimento de Jesus Cristo. O ano é de Jesus. Então não é que está marcando lá o nosso ano, está marcando porque é o ano de Jesus. É 2024 anos dele, não nosso. Então aí você, depois de marcar a cruz, marca o ano de 2024. Na sequência você põe as duas primeiras, a primeira e a última letra do alfabeto grego, alfa e ômega. E depois você coloca cravos que marcam as 5 chagas de Jesus. Tudo isso com palavras próprias que a liturgia vai nos dizendo. Pronto, depois de marcado, já não é mais um círio, agora é o círio pascal, porque agora ele está marcado com tudo que nos lembra Jesus. Se você não sabe dizer sobre Jesus, olhando o círio, você consegue saber muita coisa sobre ele. E aí o círio é aceso no fogo santo. Nesse momento a gente fecha as portas internas da igreja e uma única luzinha, ela vem ali apresentando para nós, certo? E ali pela primeira vez, só com a luz do círio pascal, a igreja toda... É interessante, né? Porque a igreja está tudo escuro, mas uma luz faz muita diferença, não é? A gente vê isso daí, parece que é uma luz que é maior do que é, e é assim mesmo. Aí o diácono ou o bispo vai cantar a primeira vez, eis a luz de Cristo. E nós cantamos, graças a Deus. Não precisa nem explicar, né? A mistagogia diz por si próprio isso daí. Por que diz isso? Não precisa nem dizer, eis a luz de Cristo, graças a Deus. Nessa hora, como o nosso é o bispo acende a sua vela. Faz sentido? Ou será que não tem sentido? Você já sabe a resposta, tudo tem explicação, né? Nós recebemos a fé de quem? De Jesus, por meio de quem? Da igreja, né? Eu recordava para os pais dos catequizandos, quando você vai batizar a criança, o diácono ou o padre chega e ele faz o primeiro diálogo com os pais, ele fala, bom dia pais, né? E aí, o que vocês pedem à igreja de Deus? É a primeira pergunta que a gente faz, e os pais respondem, a fé. Ou o batismo ele pode responder. Olha só que bonito. Quem que entrega então a fé para nós? A igreja, representada por meio de quem? Dos apóstolos. O bispo é sucessor dos apóstolos. Então o primeiro a acender a vela no círio pascal é o bispo. Aí ele entra junto com o círio pascal aceso. Quando chega no meio da igreja, canta de novo, eis a luz de Cristo. E aí os padres são convidados, os padres e diáconos, a acender também as suas velas. Faz sentido? Faz. Quando a gente chega junto do altar, canta-se pela terceira vez, eis a luz de Cristo, ó, as 3 vezes, não falou 3 vezes a cruz? Agora, ó, 3 vezes a luz de Cristo, tá ligado aí, né? Certo? E aí todo o povo acende as suas velas, olha que bonito. Aí o círio pascal é depositado no presbitério, geralmente próximo ao ambão, e a luz do círio pascal e do povo com as velas acesas, nós ouvimos a proclamação da Páscoa, que a gente chama o canto do Exultet, né? Certo? Que vai contar a história, ainda não é o aleluia, ele está contando o que aconteceu no Antigo Testamento e por que nós estamos reunidos ali nesta noite santa. Lindo, linda a história. Terminou esse momento, acende-se um pouco das luzes da igreja, geralmente as luzes do presbitério, não é assim? E aí nós somos convidados à liturgia da palavra. Qual é o teor da liturgia da palavra? Você já está encantado com a liturgia da palavra hoje, porque eu fui contando para você como é que ela te guiou a celebrar os mistérios, desde o domingo de Ramos. Perfeita,
Não é diferente na vigília pascal. Você vai recordar na vigília pascal, como eu falei, todas as Páscoas. Eu começo com a primeira, que é a criação do mundo. Depois tem 9 opções de leituras, a gente não faz todas na catedral. A gente acaba fazendo 3 leituras apenas, né, do Antigo Testamento, uma carta e o Evangelho. Né? Nós não fazemos as 9, nós fazemos 5 leituras. Geralmente na missa é 3, né, na missa normal. Então, primeira leitura, criação do mundo. Salmo, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Estão lembrando, né? É sempre leitura, salmo e oração. E eu já falei isso outros anos, vou recordar, se você esqueceu, ou se você lembrou, fique feliz comigo por lembrar. Eu queria que você prestasse atenção na vigília pascal, nessa primeira oração, porque ela vai dar o sentido de tudo que nós estamos celebrando. Nós vamos ouvir a primeira leitura, que é a criação do mundo. Deus disse, faça-se a luz se fez, vamos ouvindo toda a leitura. Quando termina, nós cantamos o salmo, enviai o vosso Espírito, Senhor. E aí tem uma oração. A oração diz mais ou menos assim, que agora eu não sei mais o texto, porque é novo missal, eu não decorei, mas vou decorar ainda, né? Não posso fazer igual um professor meu de Direito Civil, né? Ele sabia tudo, decora o Código Civil. Em 2002 trocou o Código Civil, ele aposentou. Aí, porque ele não lembrava mais, não queria aprender o novo Código. Com nós não, tem muito tempo pela frente, né? Saiu o novo missal, nós vamos decorar essas orações também. A oração diz mais ou menos assim, dignai-vos, Senhor, fazer-nos compreender que a ressurreição de Cristo nesta noite santa supera infinitamente o seu amor manifestado por nós na criação do mundo. Ouviram o teor da oração? Olha o que a igreja está nos convidando a sentir. A primeira leitura é a criação do mundo. É o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Só que na oração a igreja diz assim para nós, que Deus nos ajude a compreender que a ressurreição de Jesus Cristo na plenitude dos tempos supera infinitamente o amor de Deus manifestado por nós na criação do mundo. Olha que bonito. Preste atenção, hein? Depois você vai contar aqui no ano que vem. Quem vai dar testemunha aqui no ano que vem? Depois vem a segunda leitura, que é a leitura do livro do Êxodo, capítulo 14, que vai falar da saída do povo de Deus pelo Mar Vermelho, certo? Aí a gente tem o Salmo, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. É interessante que essa leitura não tem palavra do Senhor no final, porque ela emenda, o Salmo não é um Salmo, o Salmo é extraído do Êxodo capítulo 14, que pode acontecer na missa. O Salmo da missa não é sempre Salmo, o Salmo da missa pode ser tirado de outras partes da Escritura, é Salmo em termos sinônimo de cântico. Aí nós cantamos o Salmo e temos a oração. Como nós temos catecúmenos, a terceira leitura é do Isaías capítulo 55, que é ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas, certo? E o salmo é com alegria bebereis do manancial da salvação. Terminou isso, já vimos todas as maravilhas que Deus fez. O que a gente faz? Canta glória! Faz sentido ou não? Claro! Olha as maravilhas que Deus fez. Aí a gente canta o glória, pelas maravilhas que Deus fez. Faz sentido cantar o glória nessa hora? Por que a gente não canta o glória depois? Por que será? Porque o glória, ele é o prenúncio do que os anjos cantaram quando Jesus nasceu. Não é isso aí? Então olha só, a gente ainda não proclamou a Páscoa de Jesus. A gente cantou o glória, relembrando, olha como é que faz sentido. Nós estamos ouvindo a história da salvação, gente. Criação do mundo, saída do Mar Vermelho, promessa de Jesus. O glória, nesse momento, ele não tem só o sentido de glória, ele é o anúncio do nascimento de Jesus, faz parte da história da salvação, entenderam ou não? Não é só o canto do glória, o glória está simbolizando como se fosse uma leitura, nesse momento, ele está falando do nascimento de Jesus, não da ressurreição. Terminamos o canto do glória, tem uma oração e nós nos sentamos, aí nós ouvimos a carta de São Paulo aos Romanos, que aí ele vai falar, se com Cristo morremos, com Cristo ressuscitaremos. E aí sim, terminado o anúncio feito por Paulo, aí nós cantamos aleluia. E uma vez cantado aleluia, alegremente, nós aí proclamamos o evangelho da ressurreição. Faz sentido para vocês? Olha que beleza, é de chorar, não é? De tão bem feito, é apaixonante para nós. Está acabando já, vamos lá, tem mais 1 minuto e meio agora. E aí vem a parte mais, assim, de maior destaque. Vou explicar por quê.
O ponto alto da vigília pascal, se é que pode se dizer assim, né? Talvez não seja correto dizer assim, não é o aleluia, é o batismo dos adultos. Porque você batizar adultos na vigília pascal mostra que nós estamos no caminho certo, que passados 2024 anos, na nossa vez da história da salvação, nós continuamos convertendo pessoas. Que aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer Jesus quando criança, porque talvez a família não passou a fé para ele, não tem problema, o nosso testemunho de vida cristão faz com que adultos decidam aderir a Jesus. Então, à luz de tudo isso que nós celebramos na quaresma, até agora no tríduo pascal, essas pessoas eles vêm, é isso que nós queremos. E aí o bispo, nós temos o privilégio de ser o arcebispo aqui mesmo, ele vem e o próprio arcebispo, o sucessor dos apóstolos, ele batiza esses adultos. E ele vem ali e conversa com eles. O que vocês vieram pedir para a igreja? Mesma coisa, nós vamos pedir o batismo, a fé. E ele colhe a profissão de fé. Vocês creem em Deus Pai? Vocês creem em Jesus? Vocês creem no Espírito Santo? Creem na igreja? Cremos. Você renuncia ao demônio, autor e princípio de todo o mal? Sim. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que beleza. É um momento de alegria. Ninguém pode ficar cansado nessa hora. Tinha que estar igual o João Batista na hora que viu Jesus, super estremecendo de alegria, porque tem gente nova na mesa. E olha que beleza, a gente enxergue isso na vigília pascal. Depois do batismo e da crisma dos adultos, o que acontece? Aí nós, agora é nós, anualmente, uma vez por ano, só na noite da Páscoa, nós somos convidados a também renovar a nossa fé. À luz de quem? À luz dos que foram batizados. Eles fortalecem a nossa fé. Não tem como você, vendo que uma pessoa adulta que não conhecia Jesus e que está aderindo a Jesus, você não fazer a sua parte, agora você também professar a fé em Jesus. Se eles estão fazendo isso, como que você que já é católico não vai fazer também? E o bispo, com o báculo na mão, com a mitra na cabeça, ele vai voltar e vai falar para vocês, agora é vocês. E aí nós acendemos de novo a nossa vela no Círio Pascal, não é? E todo mundo com a vela acesa, e o bispo pergunta para vocês: vocês renunciam ao demônio? Renuncio, individual, ninguém fala pelo outro. Você renuncia ao mal? Renuncio. Vocês creem? Creio. E todo mundo crê. Aí ele fala: esta é a nossa fé. Ele vai dizer. E terminado de fazer isso, o que ele faz? Chega a rupiar, como diz a zeladora do meu, rupiar. Chega a rupiar. Dona Iraci dizia assim, né? Ela mudava as palavras assim. Ela fala: e aí, Jandré, como é que vai a Ju? Que Ju, Dona Iraci? A Jusele? Vai falar. Né? Então chega a rupiar, e nesse momento o que o bispo faz? Ele pega a água, igual a mesma água que eles foram batizados, enche os potes e nós somos aspergidos com essa mesma água que eles foram batizados. Olha a beleza disso aí. Então, à luz desses, por isso que eles são chamados de neófitos, eles eram catecúmenos, depois de batizados são neófitos, em tradução geral significa novas luzes. Eles iluminam o nosso caminho, esses que foram batizados. Por isso que no tempo pascal eles têm lugar de destaque, eles podem sentar lá na frente. A igreja deveria guardar, porque eles nos animam na nossa caminhada pascal. E aí nós somos banhados em Cristo, né? Aí vem aquele monte de água assim, tem que ser bem aspergido, viu? Ministrada aí que for fazer aspersão, né? Dom Edmar sempre dizia: como é que a gente sabe que a aspersão é boa? Quando as pessoas começam a tirar o óculos, enxugar o óculos, é porque aí bastante aspersão, né? E aí terminou esse momento, fazemos as preces, e aí vamos para a liturgia eucarística, e aí celebramos a Páscoa do Senhor na Eucaristia. Terminado aquele momento, sempre a gente faz um momento de louvor, com uma música, né? Com alguma coisa assim, para ressaltar tudo aquilo que a gente fez com tanto carinho ali, e aí nós recebemos a bênção final. Aí sim terminou a celebração da Páscoa. Começou na quinta-feira santa e terminou no sábado santo com a bênção final, aonde aqui na nossa catedral o bispo dá a bênção final com indulgência plenária. Quem escolheu isso foi Dom Murilo, na época que ele estava aqui, está nos estatutos da arquidiocese. O bispo pode, o arcebispo, escolher 3 vezes no ano, onde ele dá a bênção com indulgência plenária, a bênção apostólica. O Dom Murilo escolheu o dia da padroeira, o Natal e a Páscoa. E aí, como na Páscoa todos nós estamos confessados, aí recebemos a indulgência plenária em toda a sua grandiosidade e magnitude, né? Ali, verdadeiramente. Pronto, é isso aí.
Celebramos a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a presença de todos, agradecemos quem está nos acompanhando também por meio das redes sociais aqui da Arquidiocese. E não tem outra coisa a dizer senão desejar uma santa e feliz Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, celebrada em espírito e verdade, né? Que essa alegria do que a gente aprendeu hoje aqui, eu estava olhando nos nossos arquivos, faz tempo que a gente não faz um encontro de Semana Santa específico, viu? O último que tem marcado lá foi em 2019, a gente não fez mais só de Semana Santa, por incrível que pareça, parece que tem todo ano, de Quaresma teve todo ano, mas de Semana Santa fazia tempo que a gente não fazia. Espero que seja frutífero para vocês, muitos nós vamos nos encontrar na manhã de espiritualidade, no sábado também, vamos invocar a bênção de Deus, fortalecer a nossa caminhada quaresmal. O Senhor esteja convosco, por intercessão de Maria, nossa Mãe Santíssima, e de São José, seu castíssimo esposo, em cuja novena todos nós estamos participando, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.